Olá! Nessa videoaula continuaremos falando sobre a distância entre dois pontos. Na videoaula anterior falamos sobre dois casos e nesta videoaula falaremos sobre o último caso. Na aula anterior falamos aí, sobre a distância entre dois pontos que se diferenciavam aí nas suas coordenadas apenas pelos valores diferentes nas abscissas ou nas ordenadas. Aqui vamos calcular a distância entre dois pontos em que temos diferenças tanto nas abscissas quanto nas ordenadas. Observe, vamos colocar aqui ponto A e ponto B. As coordenadas cartesianas do ponto A são, vale o ponto A no eixo das abscissas é 4, e a ordenada do ponto A é 4 também, ok? 4 e 4. Já o ponto B, a abscissa vale 2, e a ordenada vale 6. Ok, observem. Em relação a esses dois pontos, eles têm abscissas diferentes, né? Um vale 2 e o outro vale 4 para a abscissa. E também tem as ordenadas diferentes. Um vale 6 e o outro vale 4. No caso anterior, nos dois outros casos que eu ensinei na última aula, eram casos em que ou as abscissas eram iguais ou as ordenadas eram iguais. Então, bastava a gente calcular o módulo da diferença da distância. Aqui, já não é possível a gente calcular somente esse módulo da diferença, porque temos as abscissas e as ordenadas diferentes. Então, como a gente vai calcular essa diferença? Observe. Eu quero saber exatamente o valor deste segmento de reta aqui, ó. Se eu calcular o módulo da diferença de 4 menos 2, eu vou achar apenas o valor desse pedaço aqui. Eu ainda não acharei esse pedaço aqui. Mas se eu calcular 6 menos 4, eu vou achar esse outro valor aqui, ó, na vertical. Mas ainda não é esse, né, que é o que eu quero saber o valor. Bem, só que observe, a gente consegue determinar o valor desse lado aqui e também conseguimos determinar o valor deste lado, ok? Então, vamos calcular aqui a distância. Vamos colocar aqui com ponto C, ok? Ponto C. A distância de A ao ponto C nada mais é que o módulo da diferença, ok? O ponto C qual o par ordenado do ponto C? Da abscissa 2, ordenada 4. Observem, são pontos que têm ordenadas iguais. Então, basta a gente subtrair aí as abscissas, né? Que são diferentes. Uma vale 4 e outra vale 2. Então, a diferença, módulo da diferença. Então, o módulo de 4 menos 2 vai ser módulo de 2, que é igual a 2. Ok, então, exatamente este lado vale 2. Ok? E agora, este outro lado. A distância do ponto B ao ponto C. Observem. O ponto B tem o par ordenado, né? 2 e 6, e aqui do ponto C, 2 e 4. Eles têm as abscissas iguais, né? Igual a 2, e só muda as ordenadas. Então, basta calcular o módulo da diferença das ordenadas, que vai ser 6 menos 4. Módulo de 6 menos 4. Módulo de 6 menos 4 é módulo de 2. O módulo de 2 é igual a 2. Aqui, né, temos que os dois lados deram 2. Ok. Mas aí o segmento de reta? Qual o valor desse segmento de reta? Ainda não consegui descobrir. Só que observe,
temos aqui um triângulo. Estamos trabalhando com geometria analítica, né? Fazemos aí a associação entre geometria e álgebra. Estamos trabalhando com... Temos aqui um triângulo. Esse triângulo, ele forma um ângulo de 90 graus aqui. Se é um triângulo que forma um ângulo de 90 graus, dá pra gente utilizar o teorema de Pitágoras, né? Que diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Onde esse valor aqui vai ser o valor do lado maior, né? No caso aqui, da hipotenusa. Então, assim, a gente vai conseguir descobrir o valor desse segmento de reta. Só que em vez de a gente utilizar A, B e C, a gente vai utilizar a distância do ponto A ao ponto B ao quadrado é igual à distância do ponto A ao ponto C também ao quadrado, mais a distância do ponto B ao ponto C ao quadrado, ok? Então, a distância de A a B, que é o que eu quero descobrir, né? Ao quadrado é igual à distância de A a C. A distância de A a C que a gente descobriu é 2. Então, 2 ao quadrado, mais a distância de B a C. De B a C é 2. 2 ao quadrado. Então, a distância de A a B ao quadrado é igual 2 ao quadrado, 4. Então, temos 4 mais 4. A distância de A a B é igual 4 mais 4, 16. Vamos deixar aqui ainda ao quadrado. Então, a distância de A a B é igual. Como aqui está ao quadrado, passa para o outro lado da equação como raiz. É igual a raiz de 16. Então, a distância de A a B é igual a raiz de 16. Que é quanto? 4. Então, a distância de A até B vale 4. Então, para a gente achar o valor, a gente utilizou aí o teorema de Pitágoras. Vamos ver agora uma generalização, ou seja, uma forma onde vocês podem utilizar para quaisquer valores, né, em pontos em que as ordenadas, as abscissas e as ordenadas são diferentes. Vejamos agora uma generalização para a gente calcular a distância entre dois pontos, né, quando as abscissas e as ordenadas são diferentes. Então, como eu falei, para a gente calcular nestes casos esse segmento de reta, a gente utiliza aí o teorema de Pitágoras, né? Então, fazendo essa generalização aqui, colocando as incógnitas, temos que a distância do ponto A ao ponto B, que é o que a gente quer descobrir, ao quadrado, é igual à distância do ponto B ao ponto C, também ao quadrado, mais a distância do ponto A ao ponto C, também ao quadrado, ok? Então, a distância do ponto A ao ponto B ao quadrado é igual à distância de B a C. A distância de B a C, como a gente viu, não é a diferença do módulo de XB menos XA? Então, temos que é módulo de XB menos XA, ok? Ao quadrado. Mas, agora a C é a mesma coisa, módulo da diferença.
Só que agora é de YB menos YA ao quadrado. Então, a distância de A a B é igual a raiz, que aqui está ao quadrado, vai passar para o outro lado da equação como raiz, do módulo de x de B menos x de A ao quadrado, mais o módulo de YB menos YA ao quadrado. Então, quando a gente tem esses casos em que queremos saber a distância entre dois pontos, em que as abscissas são diferentes e as ordenadas também são diferentes, basta a gente utilizar essa fórmula aqui. A distância de um ponto A ao ponto B nada mais é que a raiz do módulo de xb menos xa ao quadrado, mais o módulo de yb menos ya ao quadrado. Então é isso, pessoal. Dúvidas, só deixarem nos comentários abaixo. Não esqueçam de deixarem o seu like e de se inscreverem no canal.